Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu já conhecia um pouco sobre a história de uma cientista chamada Marie Curie. Inclusive, ela foi uma das primeiras cientistas a ganhar um prêmio Nobel e, na verdade, ela acabou ganhando 2 e também foi uma das primeiras cientistas mulheres. As condições que essa polonesa, que depois acabou ganhando reconhecimento na França, passou são situações extremas. Ela era uma cientista, vinha de uma família simples, só que ela queria continuar estudando em uma época em que mulheres não eram aceitas em universidades. Então tinham as famosas universidades livres ou universidades soltas, onde você conseguia aprimorar os seus conhecimentos, mas ao mesmo tempo você se deparava ali com algumas coisas, alguns entraves no seu caminho quando você era mulher. Uma das coisas era, por exemplo, uma pessoa ceder lugar para que você pudesse fazer as suas pesquisas, utilizar equipamentos. Essa mulher, ela passou por muitas situações extremas, principalmente quando a irmã dela se muda para a França e na França, né, se casou, mudou para a França e tal. Ela tinha uma família numerosa de irmãos e a Marie, ela queria muito estudar, só que ela teria essa oportunidade na França que aceitava mulheres nas universidades. O problema é que ela não tinha condição de custear tudo isso. E ela era uma mulher que ela não aceitava muita ajuda. O que ela conseguisse fazer por ela mesma era ela que ia fazer, ela não queria ajuda de ninguém. E mesmo a irmã convidando ela para estudar na França, demorou muito tempo para ela aceitar o convite. Então ela passou muito tempo trabalhando durante o dia e dando aula durante a noite. E para vocês terem uma ideia, para ela conseguir passar os invernos da Polônia, ela utilizava todas as roupas que ela tinha, todas, ela colocava todas de uma vez para poder dar aula, porque era muito frio e ela não tinha roupas de inverno apropriadas. Eu vou seguir direto isso aqui, sem chamar a vinheta, porque esse caso ele é um caso muito intrigante, porque a Marie Curie, ela não imaginava que quando ela estivesse descobrindo algo que é tão importante inclusive na medicina, e já fica uma dica aí, não sei, de repente alguém aí é um pouco mais íntimo do Flanagan, né? Isso daria uma ótima série pro Flanagan, onde as pessoas que descobriram, porque acaba entrando também o marido da Marie Curie futuramente, descobriram o elemento rádio, eles tinham outras ideias pro rádio. Na verdade, eles queriam transformar a substância em tratamento, mas foi nesse momento que ela, empenhada em descobrir coisas e ir cada vez mais longe, fazer mestrado, fazer doutorado, ela se muda para a França e consegue, a partir do momento em que ela começa a trabalhar com alguns cientistas que no começo não a queria muito por perto, assim, vamos tirar essa mulher daí. Tem uma foto da Marie Curie que ela está entre vários cientistas e ela é a única mulher. Então, ela trabalhava muito e a gente via também isso refletindo no corpo dela. Ela era uma mulher que você via que já estava até mesmo um pouco envelhecida para sua idade, porque era muito difícil a vida dela. Ela trabalhava tanto, para vocês terem uma ideia, que ela chegava a passar dias sem comer. Ao mesmo tempo que tem pessoas que dizem que ela não comia porque ela não tinha condições financeiras para poder comer, pagar um aluguel para morar. Era uma situação muito difícil, ela não tinha nenhum auxílio, ela não tinha nenhum apoio. O máximo que cediam para Marie Curie era um espaço pequeno, caso ela não fosse incomodar, em um dos centros, em um dos laboratórios que eram cedidos para as estrelas das faculdades, independente do país que ela estivesse atuando. Só que aí ela parte então para a França para conseguir novos horizontes e encontra também o marido dela, o futuro marido dela, que é o Pierre Curie. Inclusive ela não chamava Marie Curie, eu só não lembro sobre o nome dela de solteira. E ela também passa pela questão toda de ser uma polonesa, e as pessoas não aceitavam muito isso. Então os franceses olhavam ela assim um pouco torto, e no caso também o marido dela, que já era um cientista até um pouco conhecido, por mais que fosse jovem, ele tinha ali o seu local de destaque, o seu lugar de destaque, ele estudava coisas, elementos ali um pouco diferentes, mas ele também ficou fascinado com essa ideia dela de estudar e isolar o rádio, porque ela dizia que isso poderia trazer tratamento para doenças que não tinham tratamento à época. Então, ela estava falando, inclusive, do câncer. Então, algumas pessoas tinham tumores que poderiam simplesmente ali ficarem parados ou não crescer, não acontecer mais nada com eles, ou até mesmo chegar à cura. E nós estamos falando de uma época que a gente conhece um pouco, principalmente se você lembra, né, quando a gente trouxe a Medicina dos Horrores, que falava, inclusive, sobre a questão toda do Lister, a jornada do Lister de provar
que você usar higiene ajudava a controlar infecções quando a gente estava falando de operações, de cirurgias e tudo mais, e é um assunto que eu amo muito. Eu sei que vocês querem saber sobre as meninas do rádio, então eu vou colocar uma minutagem especial se vocês quiserem pular essa parte, tá? Então vocês vão direto aí pro que vai acontecer, só que é bem importante essa parte, porque assim, a gente vê como ela sentiu tudo isso, ela se transformou numa pessoa, podemos dizer aí até um pouco austera, ela não dava ali abertura para ninguém, porque conforme o tempo foi passando, ela conseguiu, até por uma questão de sorte, se um dia vocês quiserem eu trago a história da Marie Curie, a Marie Curie, ela, por sorte, ela conseguiu fazer isso sozinha, ela conseguiu isolar essa partícula sozinha, mas isso foi, gente, depois de quase 11 anos, manipulando, colocando a mão e fazendo diversas coisas ali com esse elemento. Ela só não sabia que esse elemento ele poderia ser mas tão prejudicial à saúde. Nós estamos falando do rádio, e quando a gente fala do rádio, não é o radinho não, tá? É o elemento rádio. Mas ela já entendia um pouco como isso seria, como isso acabaria ajudando pessoas. E também, claro, ela, assim como todo cientista, e isso não tem problema nenhum, acaba, né, com aquela coisa meio sou um inventor. Eu trouxe para a sociedade uma coisa muito boa, uma coisa que pode ajudar pessoas com a vida das pessoas. Eu posso salvar vidas com isso aqui. E não à toa, ela entrou inclusive em prêmios que envolviam a medicina, porque ela ajudou no avanço da medicina em várias áreas. Inclusive, ela melhorou muito a questão do raio-x, ela ajudou muito, inclusive, quando teve o primeiro grande conflito, a Marie Curie, ela não pensou duas vezes, ela fechou o laboratório dela e ela foi para o conflito, porque ela disse que se raio-x fosse feito nas pessoas, antes de acontecer, por exemplo, uma amputação, que era uma coisa que acontecia muito, as pessoas poderiam ter uma chance, de repente, de realmente se curar e não ficar, de repente, com uma ferida exposta no lugar onde tinham muitas bactérias. Essa pessoa ela poderia até mesmo acabar, mesmo que eles tentassem ali não retirar de cara o membro, se não consertasse a parte óssea, não resolveria o problema. Então, é dessa época que a gente está falando, uma época onde um raio-x, por exemplo, uma coisa complicada de se manusear, então não era muito fácil ali você conseguir, de repente, fazer essa questão toda do raio-x. E aí o que ela faz, né, para conseguir chegar no conflito e fazer tudo isso? Ela pega diversas, como se fosse ali, sabe, aquelas ambulâncias do Exército da Salvação, e ela transforma tudo em locais ali para fazer radiografia. O problema é que a Marie Curie ela já estava tão acostumada a mexer com o rádio, sabendo mesmo. A Marie ela sabia de todos os perigos do rádio, inclusive ela alertou. Todas as pessoas que trabalhavam com ela eram alertadas, inclusive o marido dela, desculpa, eu tô com um pouco de alergia, o marido dela, o Pierre, ele tinha pavor, tá, desse alimento, manuseava tudo com muito cuidado, porque ele tinha medo, e ele sempre falava para a esposa dele que tomasse mais cuidado, porque às vezes ela acabava colocando, como ela não tinha espaço, né, nos lugares, ela não podia colocar as coisas perfeitamente arrumadas, e a qualquer momento alguém podia colocar ela para fora, de onde ela estava fazendo os experimentos dela. O que acontecia? Ela sempre tinha tubos de ensaio com a substância, então ela acabava colocando nos bolsos, ela acabava tendo contato direto. E aí o que aconteceu? Quando teve essa questão do raio-x, que isso aconteceu no primeiro grande conflito, já vai dar gancho para as meninas, ela percebeu que, assim, futuramente, né, conforme tudo isso for estudado, a gente está falando de uma substância extremamente nova, que começa a aparecer em 1889, mas ela se projeta melhor ali em 1911, mais ou menos, com todas as coisinhas ali acertadas. Olha, quantidades, isso serve para quê? Então, tudo isso já vai ser um pouco mais sabido ali em 1911, também com os estudos dela. Mas, até então, quando você está falando de um ambiente extremo, que é um conflito, por exemplo, ela não se preocupou nem um pouco. Ela foi lá e ela simplesmente saiu fazendo radiografias, acho que mais de 8 mil radiografias foram feitas, e chegou a um ponto que muitas pessoas queriam aprender a fazer. Então, ela ensinou. Tá, ela ensinou, e muitas pessoas usavam roupas de proteção, aquelas roupas de chumbo de proteção, mas ela não usava, tá? Era muito difícil ela usar, ela era uma pessoa que não conseguia ter sossego, ela não conseguia parar, ela era uma mulher inquieta e também um pouco, podemos dizer aí, confiante demais que aquilo não faria nada, ou simplesmente ela não estava preocupada com os resultados. Só que a Marie Curie, ela morava na França. Isso é muito importante, tá? Ela vai ganhar prêmios, vão acontecer muitas coisas, ela vai ser uma pessoa muito conhecida, inclusive, ela vai ser uma figura ilustre. Inclusive, depois aí da sua morte e do esposo dela também, eles vão ser enterrados no Panteão francês, que é onde tem ali as figuras mais ilustres da França. Só que isso vai acontecer ali lá quase na década de 40. E tudo que vai ocorrer aqui
era tudo que ela não esperava. Quando o avião foi inventado, ninguém imaginava que o avião serviria para o que serviu, principalmente no segundo grande conflito. Então a gente sabe tudo que aconteceu aí em relação a isso, né? Tudo que aconteceu em relação ao avião. E aí gira-se um problema. Claro, existem problemas mais evidentes do que outros, mas a gente tem que entender que cada coisa descoberta, você não recebe dinheiro, que foi o caso dela e de todos os cientistas até os dias de hoje. Quando você descobre uma coisa que realmente é muito importante, revolucionária, você vai receber muito apoio financeiro. E esse apoio financeiro, ele tem uma via de mão dupla, porque ele também vai fazer com que outras pessoas tenham acesso àquilo que você descobriu. E vai ser isso que vai acontecer, por exemplo, pouco tempo depois, com algumas pessoas que, inclusive, estiveram com ela no laboratório, sabiam os danos que aquilo poderia causar. Marie Curie sabia dos danos do rádio logo no começo. Ela sabia que poderia ajudar em algumas questões relacionadas à saúde, a tumores e tudo mais, e que às vezes, tá? E não é que servia como se fosse um famoso elixir, que é como ele vai ficar conhecido futuramente. Negativo. Ela vai dizer o seguinte: os benefícios superam os efeitos colaterais, que é o que também a gente consegue encontrar hoje na nossa sociedade com preenchedores, né, que as pessoas acabam colocando no rosto, algumas técnicas que acabam sendo marginalizadas. Então não é que essas técnicas elas sejam ruins, mas ela tem um uso apropriado, ela tem um uso próprio e as pessoas elas vão adaptando, e a gente vai encontrar tudo isso nessa história. Então é mais do que de repente garotas que foram consideradas ali as garotas do rádio, mais precisamente ali 5 garotas em específico, que teve filme, tem livro, tem muitas coisas. Muitas pessoas jogam a história das garotas do rádio como se fosse uma questão somente do trabalho. Não, não é somente do trabalho. Vamos dar nome às coisas. Também tem a ver com a indústria farmacêutica, também tem a ver com muita ganância, também tem a ver com muito machismo. É por essa linha também que a gente tem que seguir, principalmente porque quando começarem a acontecer os casos, a gente tem ideia de 5, 10, 15 pessoas que tiveram sérios problemas com o rádio. Só que tiveram pessoas que nunca abriram a boca. Nunca abriram a boca até porque sofriam retaliações muito complicadas em relação ao rádio, principalmente pelos médicos que diagnosticavam, porque existia todo um sistema ali, quando você entra numa grande empresa, que na verdade entrou como uma empresa de relógio, mas se você for olhar ali pautadamente essa empresa, ela também tinha interesses farmacêuticos. E aí você pensa, tá, isso aqui tá funcionando como? Tá, os relógios estão vendendo, eu vou pegar todo o lucro desse relógio, eu vou pegar esse mesmo elemento e eu já vou injetar aqui na parte farmacêutica, que é onde dá muito dinheiro, e a gente sabe muito disso. Acho que a gente discorreu bastante sobre isso em 2024 com o Império da Dor, e terminou brilhantemente aqui no canal com a série A Queda da Casa de Usher, que fala muito sobre isso. Então, isso não era diferente, essa questão toda não era diferente. E eu acho que fica difícil para as pessoas admitirem isso nas fontes, que de repente isso também foi um experimento. Não pensem em vocês que as pessoas que estavam contratando as garotas do rádio, as garotas para trabalhar com o rádio, eles não sabiam que isso ia acontecer. Eles sabiam, eles só queriam saber o tempo. Inclusive, eles tinham uma gama muito grande, primeiro, de pessoas que trabalhavam com a Marie Curie, tá? Tinha um cara, o Sabino, ele trabalhava direto com a Marie Curie. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele sabia tudo que envolvia o rádio, mas ele também era um cara envolvente. Ele sabia envolver as pessoas. Eles pagavam salários que ninguém, assim, estava acostumado a ver uma mulher ganhando. Em uma época que a mulher não tinha nem lugar no mercado de trabalho, você fazer um trabalho tão importante. Então não pense que isso foi por acaso. Não, não foi. Isso aí foi uma forma de decorar bem bonitinho um laboratório de experimentos. Então vocês podem pensar e ter aí, pensem, reflitam sobre tudo isso que eu contei antes, para que vocês possam entender, porque a própria Marie Curie, ela tinha muito problema em relação a provar certos pontos quando envolvia vidas, porque você não é fácil você fazer esse tipo de teste. E a gente sabe muito bem que certos períodos, como por exemplo conflitos, as coisas são descobertas, porque você tem uma forma de fazer isso sem que ninguém saiba, né? Você tem uma forma aí de camuflar tudo isso. Só que eles precisavam de uma coisa que não ficasse somente, vamos colocar aí, num conflito. Eles queriam alguma coisa um pouco mais visual para que eles pudessem acompanhar dia após dia. Então, por que não a gente fazer isso de uma forma em que a gente consiga ganhar dinheiro com o conflito, que a gente sabe que vende muito, né? Como vende, ao mesmo tempo observar pessoas, observar garotas jovens, tá? Então, com a saúde intacta. Então, se a gente pensar como um cientista, se a gente pensar como as pessoas que fazem ensaio ou que fazem, né, toda essa parte aí de fazer testes, já chega na fase de teste em humanos, a gente pode perceber que é isso que eles buscam pessoas ali que são saudáveis para algumas coisas. E essa era uma delas, tá? O rádio acabou sendo
sendo uma delas. E agora a gente vai falar de uma empresa que tentou não apenas trazer isso como um benefício para quem estava nas trincheiras na época do primeiro grande conflito, mas que também pôde observar tudo isso. Porque haviam cientistas na fábrica de relógio. E nem todos os cientistas que estavam ali, eles eram especialistas em relógio. Não, eles estavam ali realmente para poder observar o rádio. Conforme os problemas foram aparecendo, eles tinham uma solução para fazer essas garotas continuar. Então, isso também fazia parte. Quanto tempo será que uma pessoa aguenta? Quão bem isso pode fazer para alguém? Será que isso usado de determinada maneira não pode trazer algum outro tipo de benefício? É o que a gente chama ali, né, da medicina marginalizada, que é quando você começa a pegar coisas, modificar e simplesmente achar que você pode vender isso como você quiser. Claro, você vai fazer isso por um curto espaço de tempo, como foi o caso dessa empresa, só que depois que você começou a vender, as pessoas começaram a utilizar, demora um tempo para que isso saia do imaginário das pessoas. Então foi o que basicamente essa empresa acabou fazendo, por quê? Porque depois, quando as coisas começarem a ficar bem quentes, a gente vai perceber o seguinte: várias pessoas, incluindo um juiz, na folha de pagamento dessa empresa, da US Radium Corporation, que é a empresa que produziria relógios. Qual era o diferencial dessa empresa? Com o contato de um dos fundadores com o rádio, incluindo o Sabino, sabiam que colocando alguns reagentes, essa tinta, ela produzia uma luminescência que era linda, assim, mas é muito linda, uma luminescência azul esverdeada que dava assim, um charme incrível. Então eles começaram a fazer o seguinte: vamos começar a produzir relógios onde os marcadores, eles são feitos com essa tinta, pintados à mão, aquela coisa muito elitizada e tal. E eles tinham, claro, a ideia de que mulheres, elas conseguiriam fazer isso melhor que homens. Sim, já é uma contradição, porque esse local onde eles contratavam as mulheres, que era em Orange, em Nova Jersey, era uma das fábricas dessa corporação. Então eles tinham fábricas em outros lugares. Em outros lugares tinham homens fazendo isso. Então não era porque as mulheres eram mais delicadas, não. De repente, para eles ficaria mais fácil ali chamar mulheres para trabalhar. E aí aconteceu o seguinte: ainda não tinha chegado o primeiro grande conflito, mas eles começaram a vender muito esses relógios, porque era muito bonito. Quando eles conseguiam misturar, era um pó que misturava com cola, uma água e ia pintar ali os marcadores. Mas durante o treinamento elas aprendiam o seguinte: que elas tinham que usar a boca para poder afinar a ponta do pincel, feito com pelo de carneiro, então um pincel super ali específico, fininho. Então conforme você vai usando aquela ponta, ela vai abrindo, e era para elas passarem assim nos lábios, que o pincel ficasse o mais fino possível para que elas conseguissem pintar os marcadores. Parecia fazer sentido, pessoas fazem isso com linha, né? Às vezes a linha abre ali um pouquinho, a gente acaba passando. Algumas pessoas podem achar anti-higiênico, até pode ser, mas a gente sabe que acaba acontecendo vez ou outra. O problema é que elas estavam passando o pincel não apenas limpo, aliás, nunca estava limpo, elas estavam passando esse pincel com essa substância que ele transformou em tinta, mas que era rádio, tá? Era rádio. Pra vocês terem uma ideia, o rádio, ele é mais de 1 milhão de vezes mais potente do que o urânio. Inclusive, a sacanagem era tão grande que quando elas iam para treinamento, né, começava ali o treinamento para elas começarem a trabalhar, e os salários, gente, eram altíssimos, coisa que elas não estavam acostumadas a ganhar. Então, era como se, de repente, meu Deus, eu vou ganhar uma independência financeira, eu sendo mulher. 1911, 1912, isso parecia uma coisa ali fora, né, da realidade, e elas começaram a se empenhar muito, e depois tudo acaba virando uma brincadeira que o Sabino, que era um dos responsáveis da empresa, ajudava a fomentar. Então ele dizia, inclusive, durante as palestras, era dito às meninas que não tinha efeito colateral com a substância. A única coisa que poderia acontecer é que elas ficariam com as bochechas rosadas. Então eles já sabiam que tinha algum efeito aquilo ali. E tem mais. Tinha a parte da produção dos relógios e tinha a parte em que os cientistas estavam mexendo com algumas outras coisas. E claro, depois que a gente descobre que tinham pessoas envolvidas com a indústria farmacêutica dentro dessa empresa, a gente pode pensar que eles estavam fazendo outros tipos de testes, né? E também tinham as pessoas que precisavam produzir mais desse pozinho aí para que fosse misturado e fazer tinta. Só que acontece o seguinte: essas pessoas eram homens, então eles utilizavam roupas de chumbo, eles utilizavam todo ali o aparato de chumbo para não ter contato com a substância. Então é claro que eles sabiam que aquilo era prejudicial. Enquanto isso, eles estavam empregando meninas de 14 a 20 anos nesse local. E a questão toda é: isso vai começar a dar problema não de cara. Primeiro vai ter um momento em que elas vão ser assim ilustres e basicamente brilhantes, que vai fazer inclusive elas terem esse nome, né, que são as garotas do rádio ou as meninas fantasmas, como elas ficaram conhecidas por um motivo muito óbvio. Era um pó.
Então, conforme elas iam trabalhando para fazer a tinta, elas faziam absolutamente tudo. Esse pó extremamente fino, extremamente trabalhado, ele acabava caindo nas roupas, ele acabava caindo no cabelo, ele acabava caindo no corpo mesmo, em geral. E depois a gente vai ter mais ou menos isso, porque tem um relatório falando sobre isso. Basicamente, o corpo delas inteiro acabava recebendo esse pó. Parece que o rádio, ele é entendido pelo corpo como um tipo de cálcio. Então, as partes ósseas do nosso corpo, ele acaba absorvendo mais. Então, ossos, dentes, eles acabam segurando aquela substância que vai ficar no seu corpo por 1.600 anos. Ah, mas eu deixei de viver hoje. Não importa, você vai ficar brilhando aí como as garotas do rádio por 1.600 anos. E é muito bonito quando a gente pensa em garotas que são muito jovens e que saem dos seus empregos brilhando. E é quando a indústria, ela começa a ficar maluca. Você percebe que essa substância, ela estava fazendo as pessoas pensarem, meu Deus, isso é muito bonito. Você já imaginou uma sombra para os olhos com isso? Você já imaginou um esmalte de unha que faz isso? Você já imaginou um batom? Isso é incrivelmente bonito. E eles começaram a fazer, tá? Tiveram indústrias que começaram a fazer. Há quem diga que teve até mesmo produtos alimentícios que possuía essa substância de rádio. Eu encontrei um homem, inclusive, que fala, depois até o caso dele vai aparecer ali nas garotas do rádio, quando a coisa vai dar uma parada um pouco, que é o seguinte, tinham também tônicos, como se fosse tônicos. Antigamente tinha muito esse negócio de tônico, né? A pessoa tomava tônico para tudo. E tinha um tônico que era feito de rádio, porque qual que era o pensamento? Se eles estão utilizando a substância para acabar com uma das doenças que mais assustava a época, que seria, por exemplo, se a pessoa tivesse um tumor cancerígeno e etc., ele serviria para matar qualquer tipo de bactéria, doença, qualquer coisa que tivesse no seu corpo. Então, obviamente, seria um ótimo elixir, né? O elixir da vida. É a velha busca, né, pela eternidade. Vamos viver para sempre, eliminando tudo aqui do nosso corpo. Então, tinham pessoas que faziam, por exemplo, esportes e que tomavam esse produto, esse shot, ou enfim, esse elixir aí, essa coisa, todo esse tônico, para poder ficar mais forte, não ter doença, não ter nenhum tipo de problema, e isso vai funcionando por um tempo. O problema é quanto tempo. Bom, a maior parte das fontes, elas vão falar especificamente de uma moça chamada Grace, que vai ser a pessoa que vai dar o pontapé inicial para que uma grande mudança aconteça e também uma responsabilização em relação ao que eles fizeram com as garotas. Mas, na verdade, outras garotas acabaram perdendo as suas vidas antes de chegar esse momento de sem procurar, na verdade, nenhuma justiça, sem procurar nada. Primeiro, não era de bom tom, se você parar para pensar, você sendo uma garota ali de 15, 16 anos, considerada por uma sociedade de 1911, 12, 13, 14, 15, que fosse 20, você pensar ali, anos 20, você é uma garota que é lida por ser jovem como virgem e de repente alguém ir lá e atestar que o motivo do que você está tendo, as causas dos seus sintomas é sífilis. Isso era, gente, era absurdo, era a mesma coisa que dizia, ó, você é uma mulher, como eles chamavam antigamente, você é uma mulher da vida, tá? Você não é uma mulher direita, ninguém queria chegar perto de você, ninguém queria cuidar de você. E isso começou a acontecer na fábrica. Em alguns momentos, acho que o nome da moça era Molly, tá? Posso estar muito enganada e eu tô tentando editar o mínimo possível, que essa história é muito incrível. Essa moça, ela começou a ter problemas, ela foi um dos casos, assim, que eu não vou conseguir pôr foto de quase nada aqui, porque eu também não, enfim, são fotos muito ruins e o YouTube não vai deixar colocar essas fotos, e aí perde, né, essa questão toda de você ficar detalhando coisa a coisa, uma vez que você não pode mostrar qual era o problema, então eu vou tentar fazer aqui o meu melhor, contando para vocês o que foi acontecendo. Essa moça, ela começou a ter muita dor de dente e elas tinham, normalmente todas elas tinham muita ferida na boca. Era uma coisa que elas relatavam muito pouco, até porque é uma coisa lida esteticamente como feia, a gente tem que lembrar que época nós estamos falando. 1920, as mulheres usavam espartilhos ainda, tá? Vamos lembrar disso, porque vai encontrar, eles vão conseguir encontrar até mesmo pó de rádio em espartilhos. Então isso é para vocês terem uma ideia. Pensando nisso, a gente pode pensar que o primeiro diagnóstico já pode ter inibido várias garotas de quererem falar sobre o problema. Por quê? Essa tal Molly, espero que seja Molly, eu não esteja errando o nome da moça, é o seguinte. Ela começou a sentir essas feridas na boca, ter essas feridas na boca, só que ela começou a sentir muita dor de dente. Mas era uma dor de dente que não passava com nada. E também algumas secreções, coisas ali do dente. O que ela faz? Ela vai a um dentista e o dentista dá uma observada em tudo ali na boca dela e remove 2 dentes. Depois ela volta ao trabalho e depois ela percebe que a coisa não tá melhorando, ele remove mais dentes.
Até que teve um dia que simplesmente ficou um dente, tá? Um dente ali que estava bem comprometido. A mandíbula acabou saindo inteira na mão dele, tá? Na mão do dentista. Foi aí que o dentista começou a olhar aquilo ali e falar, peraí, como assim? O que que tá acontecendo? Me conta aqui, onde você trabalha? Primeiro ele perguntou para ela se ela trabalhava num lugar que ela mexia com chumbo, que também é uma coisa que pode dar dano ali à saúde, principalmente a parte óssea. Ela disse que não, e aí ela revela onde ela trabalhava, qual era a empresa, fazendo o quê. E eu já vou contar para vocês também a parte governo, que poderia estar ajudando bastante na segurança dessa empresa. Esse dentista, então, ele sente essa vontade de investigar um pouco mais. Várias pessoas sentiram essa vontade. O problema era você conseguir. Essa moça, ela teve problemas, ela ficou sem essa parte do maxilar. Não precisa dizer esteticamente que isso tudo acabou com, basicamente, com o rosto dela. Antes de 1920, então por aí vocês tiram aí todo o perigo disso. Ele olhou tudo aquilo, ele começou a examinar, e ele percebeu que a parte óssea da boca dela estava toda comprometida. Lembra que eu falei para vocês que o rádio ele podia ser absorvido como se ele fosse cálcio? Era isso que acontecia com os dentes, com partes, né? Parte óssea ali, a parte do maxilar. E ele percebeu que as partes que ficaram provavelmente aconteceria a mesma coisa porque estavam como se fosse uma colmeia, cheias de furinho. Sabe aquele chocolate soufflé que fica todo airado, né? Que é chocolate airado? Estava dessa forma ali, aquela parte óssea. Então, óbvio, ele retirou, acabou saindo na mão dele essa parte do maxilar, mas o problema não acabou e ela acabou falecendo algum tempo depois, porque aquilo acabou pegando a garganta dela e ela não conseguiu respirar. Basicamente, ela ficou ali, ela sufocou, gente, sufocou. Então, a coisa foi muito séria. E essa história acabou sendo passada, então, para as outras garotas que estavam trabalhando. E todo mundo ficou ali meio que assustado. Outras meninas começaram a aparecer com dor de dente. Iam procurar ajuda médica, né? Iam procurar ali um dentista. E o que acontecia, elas acabavam extraindo dentes, mas esses dentes, eles nunca saravam. Os dentes, eles eram extraídos, mas não adiantava, não curava. Então, tinha alguma coisa errada. E essa coisa toda levou, na verdade, o dono da empresa a fazer como se fosse, assim, uma palestra, contando tudo sobre o rádio, todas as coisas boas do rádio, e dizer que, inclusive, para certos efeitos, incluindo efeitos em tumores, era utilizada uma quantidade muito, mas assim, muito maior. O que elas estavam usando ali era uma coisa assim, era brincadeira de criança, e que elas não precisavam se preocupar, e que coisas aconteciam. Inclusive, no caso da moça que tinha perdido sua vida, ele apresenta um atestado de óbito, e ali a causa era sífilis, e não a questão toda do rádio, tá? Mesmo que este dentista ele já soubesse, e o médico, depois que cuidou dela, soubesse, eles colocaram como causa a sífilis. E assim foi acontecendo com outras pessoas, outras mulheres, tá? Então você imagina só, você tem essa idade e aí você corre o risco, eu tô sentindo dor de dente, e se eu procurar um médico, o médico for lá e dizer que eu tô com sífilis, como é que eu vou fazer numa época dessa? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Enquanto isso, os grandões estavam lá observando, né? Elas eram o experimento. Ninguém prestou atenção que elas eram o experimento. Como elas estavam se comportando? Tinham pessoas que desenvolviam mais rápido, outras mais devagar. Tiveram garotas que passaram por perda, né? Acabou perdendo seus bebês, não conseguia segurar bebê. Tiveram pessoas que começaram a ter problema de coluna, porque pega a parte óssea. E aí dependia do tempo que essas meninas iam trabalhar aí nesses lugares. Só que era muito difícil você pensar em sair uma vez que o salário era muito bom e que toda vez que você chegava com um dado que podia te levar a pensar que onde você estava trabalhando era perigoso, alguém ali muito importante, artigo científico, jornal e essa coisa toda dizia não, não é como se você fosse uma ignorante, então não adiantava, tá? Então as pessoas elas iam levando daquele jeito e vamos combinar, né? A gente tá falando de uma época bem difícil. Por quê? Essa rapaziada tava com as burras cheias de dinheiro. Por que eu digo isso? No segundo grande conflito, isso ainda era um problema. Quando você tá falando em estar em um local onde você precisa ficar escondido, vamos dizer assim, eu aqui na minha humilde colocação aqui, eu não entendo nada disso, mas o pouco aí que a gente pode ver é o seguinte: tudo isso acontece durante o dia, porque durante a noite não tem como você fazer muita coisa, você não tem a luz para te iluminar e se você ligar ali uma lanterna, enfim, alguma coisa, você vai ser visto, é uma coisa meio óbvia. E isso que acontece, fazia com que você não conseguisse ver muitas coisas, como a hora, um mostrador de um avião e assim por diante. Então o que aconteceu? O governo ele fecha com a US Radium um contrato para que eles produzissem relógios, mostradores ali de aeronaves, enfim, de tudo, ali caça, tudo que precisasse ser visto à noite
para que pudesse ter brilho, tá? Para que fosse brilhante, eles conseguissem se orientar as horas, orientar os seus marcadores ali de avião e a coisa toda feita com esse pigmento aí que brilhava. Que inclusive, a essa altura do campeonato, já estava sendo utilizado, por exemplo, em interruptores, tá? As pessoas estavam colocando em interruptores, estavam colocando em tudo que você pode imaginar. Como vocês viram, tinha até tônico, né? Vamos se manter aqui sem nada. Vamos colocar aqui pra dentro, porque afinal de contas mata tudo, então vai matar qualquer coisa que vier aqui em mim. E acontece que as coisas não funcionavam desse jeito. E muitas empresas, inclusive, não apenas colocando essa dos relógios, mas outras empresas que também sabiam disso, começaram a fazer diversas coisas. Tinha gente que queria pasta de dente, tá? Creme dental para que os dentes pudessem brilhar. Virou uma moda brilhar. E em relação à estética, funcionava como esses novos preenchimentos. É que as pessoas, elas tentam experimentar na estética, que são, sei lá, para concertos aí de quase como se fosse uma super cola, né? É o caso, por exemplo, do hidrogel. Não é uma super cola para você fazer um reparo dentro de casa, mas ele é utilizado em casos extremos. Pessoas que precisam de enxertos, assim, impossíveis. Pessoas que têm um tempo de vida que, de repente, não é um tempo de vida que o hidrogel vá fazer mal. Então, tudo isso precisa ser estudado. É necessário fazer o peso, né? O peso é o que essa pessoa ela vai ganhar de conforto, vale o que isso pode dar de problema. Então, tudo isso é uma coisa que precisa ser pesada. E é por isso que eu acredito que isso aqui foi um experimento. Não foi essa desculpa de que, não, a gente vai pegar uma mulher para pintar isso aqui, porque a mão dela é mais delicada. O raio dos relógios dos outros lugares, eles não saíam também pintados? Os mostradores não eram pintados? Então, mas por que eles não faziam isso com a boca? Por que eles tinham roupas especiais, como eles descobriram depois, que nas outras fábricas, à mesma época, eles já tinham roupas especiais? Porque, de repente, isso poderia chamar mais atenção e a vida das mulheres não valia muita coisa. Então, ninguém abriria também a boca, porque, querendo ou não, onde você ia arrumar um salário como aquele? Tinham pessoas ali que os familiares estavam no conflito e elas precisavam sustentar suas casas. Muitas delas precisavam sustentar seus filhos. Então, é uma situação difícil. E já pegavam moças jovens, por quê? Como é que você vai assustar essas meninas? É simples, é só você dizer que elas começaram a ter dor de dente, você chama alguém muito importante, como vai ter um cara aqui de Harvard, que vai mentir sobre os efeitos aí do rádio. E aí, quem é que vai discutir? É aquela fala de autoridade. Então, tem gente que dá a carteirada mesmo. Eu tenho um diploma, eu falo e vocês são obrigados a acreditar. E aí, como é que fica? Né? Isso tudo vai acontecer. Eles vão falsificar laudo, eles vão calar pessoas, eles vão fazer muita coisa, porque não é sobre somente aquelas 4, 5 meninas aí no final que acabaram, enfim, fazendo todo esse processo. Não, eu peguei fontes aqui que contam que pelo menos 4.000 pessoas falaram sobre. E aí a gente tem que pensar nas que não falaram sobre. E a gente tem que pensar que a Marie Curie, ela estava na França. Estamos falando de um problema que aconteceu nos Estados Unidos. Não dá para saber quantas pessoas acabaram tendo contato com isso em outros lugares do mundo. E é aí que vai começar toda a situação disso se tornar uma coisa desenfreada, as pessoas começarem a ter problemas muito sérios e começarem a tentar, no caso ali, uma situação de eu preciso de ajuda. Assim, não dá mais para continuar nesse trabalho. Não tinha mais o fascínio de estou brilhando, mas elas continuavam brilhando, mesmo quando elas não iam trabalhar. Se elas não fossem trabalhar, elas continuavam brilhando por dias. Enquanto aquele pó estava ali, ele estava irradiando, né? Irradiante. É aí que em 1922, uma moça que já não trabalhava nessa empresa de rádio, ela estava trabalhando em um banco. O nome dela é Grace Fryer e a Grace, ela começou a perceber que ela estava sentindo fadiga, ela estava sentindo como se fosse algumas dores musculares, também muitas dores de dente. É aí nesse momento, então, que ela procura ajuda. E o médico vai fazer vai fazer um raio-x, que toda a parte óssea da boca dela estava daquela forma que eu falei para vocês, como aquele chocolate soufflé, completamente airada, e que aquilo tudo era muito doloroso, muito preocupante, e que ele não sabia direito o que fazer, assim, não tem solução para o que você está fazendo. E aí começa-se uma investigação da vida dela. O que ela poderia ter? É aí que ela, um pouco mais esperta, se abre com esse médico e conta que ela trabalhou na fábrica de relógios. Ela trabalhou e ela se envolveu com o rádio. E aí a gente tem que pensar que a gente já está em 1922. Provavelmente, entre a classe médica, entre dentistas e tudo mais, já tinha se falado mais sobre os efeitos do rádio. E detalhe, teve uma época que a Marie Curie chegou a se pronunciar sobre isso, ela ainda estava viva e ela disse que não tinha o que fazer por essas garotas e que uma medida séria precisava ser tomada muito rápido, porque as pessoas que eram envolvidas, elas sabiam dos efeitos colaterais e tem mais, não existia nenhuma substância que pudesse retardar
o efeito do rádio. Inclusive ela estava passando por esses efeitos e no final disso aqui eu vou dar só esse desfecho final aí da Marie Curie, mas a Marie Curie, mesmo tendo aí muito contato por bastante tempo aí com a substância, ela chegou até uma certa idade. Idade aqui que essas garotas elas não vão chegar. E aí também que a Grace começa a passar por essa situação de deterioração. Eles começam a perceber que era muito forte essa questão toda dos dentes, que precisariam extrair dentes. E é nessa hora que se mistura um dentista e um médico e eles começam a analisar tudo aquilo e percebem que a extensão era muito grande. A dor que ela sentia nos dentes era muito forte. Ela não conseguia conter, era assim, incompatível mesmo com a pessoa continuar tendo sanidade. Vocês imaginam, dente quando pega pra doer já dói, que é, né, uma coisa. Vocês imaginem uma situação dessa, tá? Que você tem um agente ali que já faz queimado e dado e aquilo ali tá sendo irradiado pela sua boca toda e não tem o que fazer, não tem, tá? Basicamente a pessoa que descobriu isso aí tá dizendo, não tem o que fazer. Bom, eles já sabendo então que ela trabalhou nessa empresa, eles começam a verificar o seguinte, um começa a conversar com o outro e eles percebem que outras mulheres estavam com os mesmos problemas. Porém, às vezes a empresa cuidava da saúde dessas moças, só que quando elas vinham a falecer, eles colocavam lá sífilis. Então, isso também ajudava muito as pessoas a não abrir a boca mais uma vez. Elas só iam mesmo procurar quando uma coisa dessa já estava num ponto assim irreversível, totalmente irreversível, e uma situação que não era mais possível de repente você ganhar muitos anos aí pela frente, não. Quando chegava nesse ponto aí como o dela, tá? Como o da Grace, a coisa já estava totalmente tomada mesmo. E não era apenas na boca, mas também ali nos seus ossos deteriorados, coluna, você acabava contaminando também o seu sangue, né? Então tinha muita coisa ali que podia acontecer. E aí ela faz o seguinte, eles começam a ver ali outras garotas e começam a pedir documentos. Tipo, documentos ali da fábrica, querem saber se alguém fez uma vistoria, se alguém falou dos perigos de tudo aquilo, e eles encontram sim um cara de Harvard, que foi o cara que eu falei pra vocês, um tal de Cecil. O Cecil, ele teria feito sim uma inspeção, vamos dizer assim, falando sobre todos os perigos e tudo que ele viu no lugar. Só que o Cecil, ele foi contratado pela empresa. Então, quando eles verificaram que, de repente, o relatório dele não era tão positivo para a empresa, eles fizeram o seguinte, eles engavetaram aquilo ali e proibiram ele de falar sobre a fábrica. Então, quando tudo isso começou a vir à tona, porque o caso da Grace vai vir à tona, e outras mulheres vão se juntar a elas. Pelo menos aí mais umas 4 mulheres vão se juntar a Grace, e todas estavam numa situação de saúde muito difícil. E detalhe, leis trabalhistas nessa época quase inexistente ou totalmente inexistente. Tinha uma lei que protegia uma pessoa sobre trabalhar com coisas perigosas sem aviso, que durava em torno ali de 2 anos. E então, se por 2 anos você verificasse que você está em situação insalubre que gerou algum dano à sua saúde, você podia entrar com um processo, mas fora esse tempo você não podia. Então, no caso, por exemplo, dela, pois só em 1922 foi se tocar que aquilo tinha a ver com rádio, já não servia essa lei. Então, quer dizer, tudo isso começou a ser bem complicado, até mesmo para a lei. Não tinha como começar esse julgamento. E a bem da verdade é que nem vai ter um julgamento. Não necessariamente dentro desses termos. A gente vai ter o famoso acordo. E a gente já vai chegar na parte do acordo também, que é extremamente interessante, porque eles foram muito inteligentes, né? Inteligentes, assim como boa parte da indústria farmacêutica pode ser. Nada contra, precisamos dela, mas a gente sabe que eles têm o jeitinho deles de tratar as coisas ali nessa hora, né? Principalmente quando começam a aparecer pessoas com problemas. Então, essas moças, elas ganharam bem, elas não tinham que estar por aí falando desse tipo de coisa. Logo, Cecil, o que aconteceu com o Cecil? Tinha uma moça, alguns dizem que era esposa dele, outros que era amiga. As fontes aqui que eu li, algumas divergiam nessa parte, mas parece que uma moça chamada Jéssica diz o seguinte para ele: olha aqui, Cecil, você disse para mim, certa vez, que você foi até essa fábrica e quando você chegou lá, você viu várias situações em que poderia colocar a vida das pessoas em risco. E eu gostaria muito que você... Isso por volta de 1925, tá? Porque vai demorar muito tempo para Grace conseguir um advogado. Ninguém queria a causa dela, ninguém queria abraçar esse problema, era um problema grande, era um problema que a essa altura do campeonato envolvia pessoas ilustres, já com ações dentro da empresa, a empresa já tinha até acho que mudar de nome, tinham muitas pessoas importantes, inclusive pessoas que vão atuar no próprio julgamento, tá? E é isso que vai ajudar, enfim, o advogado valente, porque elas também não tinham condições financeiras, mal estavam conseguindo arcar com as despesas médicas, tá? Que eram despesas médicas muito altas, situações ali que
Eu não tenho ideia de como elas conseguiam dar um jeito, sinceramente. Era muito complicado, não tem como pôr uma foto aqui para vocês terem uma ideia. Mas, inclusive, depois vai ser uma foto de como eles ensinavam elas a passar o troço na boca, porque eles vão começar a negar tudo, é claro. Se eles começarem a negar tudo, inclusive, vai surgir essa foto. Isso para vocês terem uma ideia, né? Você é pouco pilantra, você é pouco sem vergonha. Inclusive, em 1928, para vocês terem uma ideia, né? Quando a coisa toda estiver pegando, vocês lembram do Sabine, esse ceboso que sabia o que as meninas estavam passando? Ele vai morrer. Ele vai morrer devido à contaminação, porque ele também achava que, não, eu vou aqui fazer vou dar uma seguradinha aqui num pouco de urânio, vou colocar, não sei se de repente ele quis colocar no dente, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Não dá para entender, né? De gênio louco, todo mundo tem um pouco. Acontece que você está colocando a vida de outras pessoas em risco. E aí o que aconteceu, gente? Durante esse período de tempo, esse homem, ele decidiu fazer o seguinte, esse Cecil, ou Cécio, enfim, ele decidiu publicar de verdade, tá? Colocou a boca no mundo, sabia que podia sofrer ali uma represália, só que é o seguinte, se tinha uma hora que ele podia abrir a boca, era essa. Porque toda a parte ali, vamos colocar, de mídia à época, inclusive o The New York World, que era o jornal do Pulitzer, que tem toda a história da Nellie Bly e tudo mais, foi uma das vozes ali, foi um dos jornais que mais deu voz pro caso das meninas. E eles começaram a falar que não tinha que ter um processo, não tinha que ter um julgamento. Essas meninas, elas precisavam de uma solução efetiva, uma solução rápida, porque elas estavam ali lutando dia após dia ali para continuar sobrevivendo e que eles não poderiam passar por um longo processo. Elas não tinham condição de passar por esse longo processo. Então esse era o momento de repente, um homem que vai surgir com o veredito, né? Olha, eles sabiam. Esse homem não ia ser processado, ele ia ser ovacionado, né? Principalmente pelas pessoas que estavam indignadas com o que tinha acontecido com as meninas. E aí é nesse momento que ele vem à tona tudo isso, e tem até uma parte que eu gostaria de contar para vocês que eu achei incrível. 100 anos atrás ele falou isso, né? Ele chegou a falar sobre e usou essas palavras aqui. A amostra de poeiras, a poeira que ele tá falando é o pó de rádio, tá? Coletadas nas salas de trabalho de vários locais e de cadeiras não usadas pelos trabalhadores, estavam todas luminosas na sala escura. Seus cabelos, rostos, mãos, braços, pescoço, os vestidos, as roupas íntimas, até mesmo os espartilhos dos pintores de mostradores estavam luminosos. Uma das meninas mostrou pontos luminosos em suas pernas e coxas. As costas da outra estava luminosa quase até a cintura. Então, eu acho que aquela parte que eu falei para vocês do espartilho e de toda a parte em que aquilo também tinha contato com a pele, é para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o cara aí que tentou dar uma camufladinha, mas teve que abrir a boca aí, porque senão a coisa podia ficar pior pro lado dele. E aí o que aconteceu foi, depois de muito procurar advogado e já tá com a opinião pública a favor da Grace, a partir de agora vai começar de fato uma luta nos tribunais. E essa luta nos tribunais vai envolver inclusive um pesquisador e também dentista e todo especialista ali, um cara chamado Joseph Kneff. E o Joseph, ele vai fazer o seguinte, como ele estava trabalhando com o advogado das meninas, que foi um cara muito corajoso, que decidiu ali pegar o caso das meninas, mesmo sabendo que elas não podiam pagar, eles pediam uma indenização de $250 mil para cada uma das meninas, e só, assim, era uma indenização bem alta, seria mais de 3 milhões nos tempos de agora. Porém, ele sabia que de repente elas não teriam todo esse tempo, porque a empresa, ela começou a fazer o seguinte, ela sabia que as meninas tinham pouco tempo, então elas começavam a adiar, pedir mais tempo, pedir mais prazo, dizer que testemunhas importantes estavam viajando na Europa devido ao momento, era época de férias, essa coisa toda, ele foi ficando nervoso. Enquanto isso, esse especialista, ele se apresenta e ele diz, eu vou fazer uma exumação dessa moça, já que eles estão negando que isso fica nos ossos, que isso é prejudicial, a gente vai conseguir saber, porque se ela foi contaminada, aquela primeira moça lá, que eles colocaram como sífilis, os ossos dela vão continuar irradiando luz, mesmo depois de todo esse tempo que ela veio a óbito. E, dito e feito, a exumação acontece e ela estava luminescente. Então, isso é uma coisa complexa da gente, né, parar, pensar e pensar também que as meninas que estavam lá lutando pelos direitos delas sabiam qual era o futuro delas, tá? Elas não conseguiam, para vocês terem uma ideia, elas não conseguiam falar muito no tribunal, elas não conseguiam levantar muitas vezes a mão, e no caso da Grace, tiveram momentos aí que eles fizeram algumas situações aconteceram com a Grace sendo levada de maca, tá? De maca até o tribunal. O nome do advogado que aceitou a causa das meninas era Raymond Berry. Só que o Raymond Berry, ele queria muito que elas recebessem essa indenização completa. Até porque ele estava entendendo a jogada. Ele era esperto, ele era advogado. Ele sabia que aquilo ali, na verdade, era só mesmo para ganhar tempo. Porque
se demorasse mais, não ia ter julgamento, porque não ia ter mais ninguém vivo. E a mídia começa a pressionar pesado, pesado. Então, o juiz meio junta ali, né, uma galera que também depois vão descobrir que todo mundo que se envolveu neste acordo, vai acontecer um acordo, tá? É por isso que não tem esse processo. Esse processo não foi um julgamento, não foi até o final uma decisão do júri, não, foi um acordo. Eles decidiram fazer um acordo e nesse acordo, né, que o advogado aceitou foi o seguinte, mesmo não querendo, ele viu a situação que estavam as meninas, a situação física delas, elas precisavam de ajuda médica, elas precisavam de ajuda até mesmo para viver, né, ali os poucos dias que elas tinham. Elas não tinham situação de trabalho, não tinham condição de continuar trabalhando ou, né, trabalhar em si, viver em si, ficar em pé. Né, ficar de pé ali era um sério problema, estavam ali boa parte delas, ali, metade delas acamadas, então era uma situação muito complicada. E aí o que eles fazem? Eles decidem fazer um acordo ridículo, porque eles tinham pedido 250 mil. Eles entram no seguinte acordo, 10 mil de indenização para cada uma delas, mais todos os custos. Isso foi uma coisa que ajudou muito ele ali a aceitar esse acordo, porque eles se comprometeram em pagar todos os custos médicos delas. E também um valor que era $600 por ano para que elas pudessem viver. Então, divide $600 em 12 meses, mas a gente está falando de 1928. Acontece, parecia um valor aí, né, aceitável. Até porque ele também não era burro e ele estava falando com muitos médicos, o advogado. Ele sabia que pouca coisa desse dinheiro seria recebida. E claro que as pessoas que estavam fazendo o acordo, as pessoas da empresa, sabiam que elas não tinham muito tempo. Então, parece que a que mais recebeu esse acordo anual de $600 e recebeu 3 ou 4 anos. Foi o máximo. A última demorou esse tempo para que, enfim, ela viesse a óbito. Eles sabiam que, na verdade, o que eles teriam era apenas aquele valor que eles iriam pagar para elas por indenização, custos médicos, mas esse valor anual não seria, porque eles colocaram vitalício. Vitalício para uma pessoa que está numa condição, vamos colocar, terminal, é um pouco complicado, e era a condição das meninas. A própria Grace, quando ela termina tudo isso, ela dura pouquíssimo tempo, assim, ela não aguenta e ela vem rapidamente ali a óbito. As outras meninas, elas vão surgindo depois, só que isso causa ali um certo rebuliço, porque essas empresas começam a ser verificadas. É nesse momento que eles precisam utilizar roupas especiais para as pessoas que vão trabalhar. Então, de 1930 para frente, que é quando tudo isso acontece, começa ali uma certa preocupação. Roupas especiais, novos treinamentos, mas eles não pararam com o negócio, né? E aí vem também uma situação que vai ajudar muito a parar com os produtos alimentícios e a coisa toda, que vai ser um homem que era um esportista, muito bem de vida, ele é um figurão, que tomava o tônico, né? O tônico de rádio. E aí o que acontece? Esse tônico de rádio, ele vai começar a deteriorar o corpo dele. E quando isso acontecer, também vai ser um rebuliço na mídia. E é aí que eles vão tirar todos esses produtos, a coisa vai começar a ser tratada como realmente era, com a seriedade que realmente tinha que ter. E as pessoas, vocês imaginem as pessoas que consumiram isso, o desespero que deve ter ficado, né? Meu Deus do céu, porque era uma questão de tempo, poderia nunca aparecer nada, como tiveram casos. Tem uma lista, tá, de pessoas que vocês podem encontrar aí que fizeram uso ou trabalharam nas empresas aí, nas firmas que trabalhavam com essas coisas. E não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada, viveram bastante tempo, mas eram outros tempos. Já era um tempo em que eles se preocupavam com essa questão toda de você usar uma roupa, né? Uma roupa especial e várias outras coisas aí. E o mais interessante foi que eles acabaram olhando as outras unidades, tá? As outras unidades dessa empresa, não a de Orange, mas de outros lugares, onde os homens trabalhavam. Então, onde os homens trabalhavam, eles trabalhavam diferentes das moças, eles trabalhavam com os equipamentos corretos. Também teve toda a questão de você dizer que você fazia relógios para salvar a sua pátria, porque veja só, eles estavam num primeiro grande conflito. E é o que acontece, você faz os relógios que é responsável por, de repente, os soldados que estão lutando por você, pela sua nação, eles conseguissem enxergar à noite. Então tinha também um status social, um status patriótico em meio a tudo isso. Então, era uma situação, assim, bem complicada de se quebrar, mas foi facilmente quebrado quando o mundo teve uma noção de como ficaram essas garotas. E aí, depois disso, não teve mais como ser diferente. A Marie Curie, por exemplo, ela vai falecer aos 60 anos, ali 60 e pouquinhos, porque a Marie Curie, ela falece em 1934, depois que ela já tinha avisado, né, porque você não sabia direito,
De repente tem uma fábrica nos Estados Unidos que tá usando o que você descobrir. Não tinha como você ter essa noção. É muito difícil pra gente entender como ela, né, viu tudo isso acontecer e não fez nada. Ela tava na França. Esquece, tá? Não tinha como chegar essa notícia até ela. Então, quando ela soube através dos jornais, ela se pronunciou, mas ela também veio a óbito em 1934. E algumas pessoas dizem que, na verdade, teria sido leucemia, outros dizem que foram uma cadeia ali de problemas. Porque, como eu disse para vocês lá na introdução, que eu coloquei a minutagem, é o seguinte, ela tentou usar ali a descoberta dela para tudo que ela pôde. E a verdade é que quando ela tiver menos de 40 anos, ela vai ter uns 38, ela vai perder o marido dela com um acidente ridículo. Ele vai ser atropelado por uma carruagem e ele vai morrer. E ela vai ficar sozinha ali, criando a filha dela. Ela tem uma filha, né, a Marie Curie, e ela vai fazer o seguinte, ela vai tentar fazer o máximo possível. O marido dela largou todos os estudos dele, começou a fazer os estudos de rádio com ela, e depois disso, o que aconteceu? Ela ficou sozinha. Então, ela teve períodos em que ela ficou doente, que ela ficou depressiva, que ela ficou triste. E esses períodos, eles eram intercalados com mais e mais trabalho, mais e mais descobertas. Mas também teve um momento aí da vida dela em que ela se enfiou no escândalo. Disseram que ela estava tendo um caso com um homem casado. Isso pegou super mal, não dá para saber se sim ou se não. Mas quando perguntaram isso para ela, quando ela foi... Tanto que ela ganhou um Nobel, que eles não queriam deixar ela aparecer na festa do Nobel por causa desse caso que ela tinha tido. Então ela disse o seguinte, olha, a minha vida pessoal não tem nada... Ela não abaixava a cabeça para ninguém. A minha vida pessoal não tem nada a ver com o que eu fiz para a ciência. Eu vou receber meu Nobel, eu vou na festa do Nobel e dane-se, eu estou lá. E ela foi, tá? Ela era uma mulher danada, só que depois ela tinha ali, claro, né, os seus momentos que não eram muito legais. Ela começou a ser bem criticada, e aí depois você saber, ela deve ter, isso aí não ficou registrado, mas ela deve ter sabido sim, que aconteceu essas coisas com as moças, e isso gera uma tristeza muito grande. Não é como se você tivesse a zero responsabilidade. No fundo, você não tem. Porque você descobriu uma coisa, quem está usando para esses fins, ela usa para um fim completamente diferente, completamente oposto, mas deve gerar uma tristeza muito grande. E a essa época ela também já estava sozinha, né? Não tinha o marido dela ali para dar uma força. Ele também era um grande conhecedor, ele era tão conhecedor quanto ela do elemento, então é uma coisa complicada, porque ela passou sim essa situação sozinha e deve ter sido uma barra, porque depois disso, inclusive, teve uma época que ela deu uma pausa, ela já tinha muito status, então ela já tinha os seus próprios laboratórios e tudo mais, mas é aquilo, é uma coisa que mancha. E hoje a gente escuta sobre Marie Curie devido ao fato dela ser uma mulher que acabou chegando onde chegou, que fez o que fez à sua época, né? Ela era uma mulher única, né? Uma mulher ali muito à frente do seu tempo. Mas, quando a gente vai pegar a história toda, aí se liga a tudo isso, tá? Mais uma vez, calcula-se que em torno de 4.000 pessoas tenham sido de forma letal prejudicadas com essa descoberta dela, que teria sido a rádio. Porém, a gente tem que pensar que isso também ajudou as pessoas a combater uma coisa que até então era uma sentença, que era a questão dos tumores, né, enfim, câncer e tudo mais, que muitas vezes ajudava a diminuir e muitas vezes ajudava até mesmo a pessoa a se curar, principalmente quando se falava de seio, ovário e todas essas partes, era assim extremamente importante. Essa descoberta dela, não precisa dizer, até os dias de hoje se usa, vai se usando de outras formas, vai se refinando a técnica, mas o elemento ela descobriu. Então é uma coisa, descobriu e isolou, né? Que foi um outro processo aí que demorou muitos anos. Então deu a sua contribuição científica e também a contribuição médico-científica. Então isso é bem importante. Eu acredito que quase todo mundo aí que tenha feito algum tipo de curso que envolva aí essa parte mais médica, enfermagem, essa coisa. Eu sei que o do Lister, que a gente tem aqui no canal, ele é falado sim, tá? Quando você faz até curso de enfermagem, o Joseph Lister, eles falam sobre ele. Eu acredito que a Marie Curie também, né? Pela importância dela, e também depois a gente vai vendo que uma coisa dessa acaba se juntando a uma história tão triste, mas tão triste. E elas não foram as últimas. Parece que teve um segundo julgamento a respeito de outras garotas, que teve um outro, né, ali, outro grupo e outro acordo tomadas. As pessoas começaram a estudar os lugares onde tinham fábricas, o que poderia ser um potencial risco. Começou, né, pelo menos em tese, a gente nunca sabe, eu não estava lá para saber se isso funcionou de verdade, ou foi como, de repente, ali o relatório, né, de Harvard, do grande professor de Harvard, que mentiu sobre tudo. Ou melhor, ele falou a verdade, mas deixou que omitissem. Então, nunca dá para saber, mas
já é um passo, né? Já é um passo à frente aí em relação a cuidados com o seu ambiente de trabalho. Mas no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, e claro, tem o direito de ter o meu, você tem o direito de ter o seu, eu acho que isso foi sim um grande experimento para a indústria farmacêutica. Provavelmente eles estavam pensando em alguma outra coisa para ganhar muito dinheiro e precisavam das cobaias. Então eu enxergo essas mulheres como cobaias. Não estou desumanizando elas, mas é assim que eles enxergam quando eles estão testando remédios. Isso é uma coisa que fica muito evidente em Império da Dor. Ah, mas precisa de uma licença assim, assim, assim. Mais uma vez, a empresa tinha um juiz na folha de pagamento, um promotor, tinha muita gente na folha de pagamento dessa empresa. Então não é como se de repente isso mudasse, né? Como se de repente as coisas tivessem ficado diferentes com o passar do tempo. Não. É o caso do Contin, né? Do Oxycontin e a Purdue-Pharma, tá? A maior parte das pessoas ali envolvidas estavam na folha de pagamento da Purdue-Pharma, inclusive para conseguir as licenças, né? Para poder colocar os seus remédios, enfim, ali no mercado. Então, isso não é uma coisa difícil de se conseguir. E eu acho que as coisas elas continuam funcionando assim, basicamente do mesmo jeito, infelizmente, até os dias de hoje. Então, é bem importante. Isso mostra pra gente que é importante, não dá ali muita chance de você pegar uma coisa que basicamente ninguém sabe nada sobre ela. Ah, acabaram de descobrir uma lipo diferente. Calma, calma. Às vezes é melhor você lidar com coisas que já são amplamente conhecidas, que já deu um tempo para que ela fosse estudada. Olha só a questão do silicone, por exemplo. Eu gosto muito, tá, disso, que foi uma época, eu sou uma mulher de 36 anos, então eu tive uma época em que as minhas amigas, tá, adolescentes, elas queriam colocar silicone. E assim, era uma coisa natural, era presente, tá? Presente de 15 anos para muita gente. Mesmo que, em tese, você não podia fazer isso numa pessoa de 15 anos, mas isso acabava acontecendo. E aí, com o passar do tempo, isso aí acabou ficando tão, assim, natural, era como, por exemplo, alisar o cabelo, né? Passar ali aquelas técnicas que usam formol e tal. Então, tinha horas que você não sabia se aquela pessoa tinha silicone ou não, você não sabia se aquela pessoa tinha o cabelo liso ou não. Então, às vezes você falava, porque o seu cabelo é liso. A pessoa dizia, não, meu cabelo não é, meu cabelo é cacheado, é que eu uso um produto e tal, eu faço uma escova X, uma escova Y, ela fica assim. Então, isso, com o tempo, você vê como as pessoas foram voltando. Tá, a questão do cabelo, todo mundo sabe que tem uma quantidade de formol que já passou na televisão, que se não for feito, né, isso aí tiveram pessoas também que chegaram às vias de fato, a perderem suas vidas, tá? Porque a quantidade permitida é uma, usa-se de repente numa quantidade maior para ter um resultado mais rápido, eu realmente não sei como funciona, eu sei do resultado. E o resultado foi que algumas pessoas ali sim tiveram incompatibilidade ou foi usada uma quantidade muito grande e elas não aguentaram. Tem pessoas que fazem até os dias de hoje? Tem, mas são pessoas ali que já estão trabalhando com produtos que talvez nem tenha mais como a pessoa exagerar, pelo menos em via de regra. E quando a gente fala do silicone, o que acontece? Teve aquele boom, né? As pessoas começaram, o silicone, 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 silicone. Era duas coisas, silicone e barriga zerada, barriga negativa para você usar a calça de cintura baixa. E aí depois o que aconteceu? Várias garotas começaram a ficar com aquela marca na barriga, mesmo sendo bem magras. A marca na barriga, que era ali a parte onde a calça jeans acabava pegando e acabava sim marcando, dividindo aquela parte, que essas modas elas não duram pouco tempo. E também teve a questão toda de hoje em dia a gente vê essas mesmas pessoas irem lá e dar uma, quase com cheiro de desculpa. Ah não, eu pessoalmente tive um problema com silicone, ele encapsulou. Ou ele mofou, ou ele isso, ou ele aquilo, e isso me gerou um problema que eu fui descobrir, até chegaram ali com a questão toda da doença do silicone, essa coisa toda, quando na verdade o que você fez foi um procedimento que chegou a outras pessoas já fizeram. Silicone é uma coisa muito antiga, sim, é uma coisa muito antiga. E quais são os testes do que aconteceu com as pessoas lá antigamente? Qual foi o resultado disso? Eu não sei porque eu não sou médica, mas eu acredito que os médicos sabem. E você que vai colocar, você foi saber? Né? Você foi procurar saber, porque antigamente tinha muito disso do silicone mofar, e aí esse silicone era removido. Tinha a questão do silicone industrial, que hoje a gente sabe o que faz, né? Pessoas vão aí a óbito, ficam totalmente aí em situações que os médicos acabam desfigurando essas pessoas, porque eles sabem também os efeitos disso. E corre-se o risco, porque a pessoa lá quer e quer barato. E isso não é barato. E aí mesmo que você coloque caro, pode ser que o seu corpo rejeite o nosso corpo.
ele não é feito para aceitar o que não é do corpo. Então ele tem essa tendência, você tá dentro do organismo, ele quer expulsar. Então não adianta, vai chegar um momento em que aquilo vai dar algum problema. Pode ser que passe a vida inteira e não aconteça? Pode ser. A questão é, você vai pagar para ver? Então são situações que a gente tem que sim adaptar, porque isso aqui também foi utilizado como beleza. Esse negócio de esmalte que muda de cor, não sei o que muda de cor. Tem que tomar cuidado com a composição, tem que dar uma olhada, e isso não é diferente, tá? Se essas moças, elas tivessem procurado um pouco mais, tivessem tido conhecimento, e claro, não tinha como ter naquela época, era muito difícil, tá? Não tinha nem como uma pessoa ir para a faculdade naquela época, que dirá você ter contato com isso, mas coloca isso nos dias de agora, né? Nos nossos dias. Então, adaptando essa coisa toda do rádio para os nossos tempos, a gente para e vê para que serve silicone industrial? Para pessoas que precisam de enxertos que são impossíveis de ser feitos e que tem alguma doença autoimune, que tem algum problema em que essa pessoa, de repente, ela pode fazer um enxerto, não vai lograr êxito e ela usa em situações extremas. Então, é para isso e não para você, de repente, fazer o seu rosto, tá? A gente tem aí o caso, por exemplo, da Mayra Card, que procurou uma boa profissional. E a Mayra Card, isso eu não tô colocando em pauta absolutamente nada sobre a vida dela, é um exemplo, assim como a gente teve André Surak e várias pessoas que tiveram um problema com silicone industrial, ele ainda é colocado. Inclusive a Mayra tá contando, eu vi aí outro dia, a Mayra Card contando que ela está removendo, ela vai começar um processo de remoção do silicone industrial do rosto, porque quando ela fez, segundo ela não sabia nada sobre silicone industrial e a médica não avisou a ela. E agora ela tá começando ali a ter inchaço, sentindo ali algumas vermelhidões, incômodo, e isso automaticamente fez ela ir ao médico e descobrir que ela está tendo problemas com esse silicone industrial. Se você não sabia disso, agora você também está sabendo. Então é complicado a gente pegar coisas como a peeling de formol. Quanto tempo descobriram isso? Quanto tempo as pessoas estão fazendo isso? Isso aí foi testado onde, como? E também temos que pensar no seguinte, né? Tem toda a questão, vamos lembrar, não esqueceremos de Purdue Pharma. Purdue Pharma foi para o mercado porque ela conseguiu falsificar tudo, tá? Ela conseguiu pagar, ela conseguiu obter as licenças necessárias. Ainda tem essa parte, então aí também vem um pouco do julgamento e da pessoa mesmo, o nosso julgamento. Hoje a gente não tá mais em 1920, tem muitas coisas aí que a gente pode pesquisar e até tirar as nossas conclusões, né? Ter o bom senso, acho que o bom senso cabe em todo mundo e quando você tem um pouco de informação e bom senso, eu acho que já ajuda bastante na tomada de decisão. Eu não imaginei que o vídeo ficaria desse tamanho, vou me lascar agora para poder editar esse vídeo, que era para ser um vídeo rápido, mas ao mesmo tempo eu achei muito interessante trazer tudo isso para vocês, porque a gente não pensa nisso, a gente não pensa que isso foi usado como moda, isso foi usado como beleza, e as pessoas estavam até ingerindo isso, porque de repente eles achavam que eles podiam ficar luminescentes de dentro para fora. É uma situação complicada. Agora, tenta colocar, veja se não tem toda a conexão com as coisas que eu falei para vocês em relações a procedimentos. Sou contra qualquer procedimento? Claro que não. Só que não dá pra gente pensar que eles são todos iguais. Não, eles não são. A questão dessas moças é que elas não tinham como saber. Elas estavam trabalhando. Então, isso é uma coisa triste demais. Assim como muitas pessoas em locais onde tinham, né, inclusive não funciona mais aqui na Baixada Santista, mas que trabalhavam aqui com produtos que as pessoas usavam, roupa de amianto, roupa de tudo quanto é coisa, e muitas pessoas, elas acabavam muito cedo na vida, tá? Era aqui, um complexo aqui de trabalho que acontecia, que é o seguinte, com mais de 5 ou 10 anos ali trabalhando para a empresa, dependendo da situação em que ela estava, a função dela, ela já era afastada automaticamente, sem burocracia, por leucopenia. Tá? Ela simplesmente tinha acabado com o sangue dela devido a tudo, mesmo com, enfim, com as coisas ali que acabava utilizando, o contato acabava fazendo essas pessoas terem leucopenia. Então, a única pessoa que está preocupada com a sua saúde, meus amores, é você. Então, se você não se preocupar com isso, ninguém vai se preocupar com isso, tá? Ninguém, porque as pessoas, elas querem lucrar. E aí depois, elas lucram com o que elas te apresentam e lucram com a solução para o problema do que elas te apresentaram. Existe um filme na plataforma que vocês podem ativar a legenda automática falando sobre as garotas que fizeram o processo em si, então vocês podem assistir esse material. Também tem um livro, tá? Um livro chama As Garotas do Rádio, As Garotas Radioativas, que tá em português. Antigamente só tinha esse livro em inglês, eu ainda não tenho esse livro, eu vi ali na Amazon, tava em torno ali de R$78, mas é um livro ali bem robusto, tem em torno de 448 páginas, então eu acredito que tenha muito mais coisa, né? Informações que a gente consegue descobrir em fontes. Então coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, que é uma história sim assustadora. Coloquem todas essas partes que até eu nem pude me aprofundar devido à plataforma e à sensibilidade da plataforma, mas
era isso que estava acontecendo com as meninas, isso foi até o fim, tá? Vocês imaginem o fim delas, né? Como não deve ter sido. Eu não acredito que logo de primeira, assim, nossa, muita coisa foi mudando, porque para mudar, você precisa de uma fiscalização. E você já percebeu como é que funciona essas empresas, né? De repente o fiscal também é acionista da empresa, ele não vai multar a própria empresa. Então essas coisas são muito lentas exatamente por causa disso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.